Na aula de hoje, a gente vai resolver exercício sobre limite. Nesse caso aqui. Gente, primeira coisa, só lembrando que se eu for calcular um limite, né, a gente tem o limite de uma função, então, para eu calcular, independente do limite que eu tenho, eu vou primeiro pensar em fazer o cálculo direto. Se eu resolver ele diretamente, beleza, ótimo, maravilhoso, finalizou. Se não, vamos trabalhar para quê? Se quer uma indeterminação, vamos trabalhar a função porque eu trabalho com indeterminação. Se eu enxergar que ele é o limite, se ele está indo para mais ou para menos infinito, então aí eu vou estar trabalhando, porque aí eu já sei a tendência do meu x. Então eu vou calcular para onde que vai o comportamento da minha função tendendo a esse ponto, ou para mais infinito ou para menos infinito. Nesse caso, nós temos limite de x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4, quando o meu x tende a mais 2. Ou seja, 2 positivo. Vamos fazer o cálculo direto para ver se a gente consegue ou não. Se a gente vai fazer o cálculo direto, então vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2, dividido por 2 ao quadrado menos 4. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 menos 6 mais 2, dividido por 4 menos 4. Numerador, 4 menos 6 menos 2 mais 2, 0. Denominador, menos 4 mais 4, 0. Então, eu caí numa indeterminação. Se eu cair numa indeterminação, eu preciso pensar como que eu vou fazer. Como eu tenho polinômio, numerador e denominador, eu vou fatorar. Como eu vou fatorar? Aí eu vou tentar achar as raízes dos meus polinômios. Na primeira equação, no meu numerador, que eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2, eu posso, para eu poder saber quais são as minhas raízes, porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar como multiplicação de dois fatores. Eu posso usar Bhaskara, que é uma equação de segundo grau. Ou posso trabalhar por soma e produto. Trabalhando por soma e produto, eu tenho aqui, olha, eu tenho M e N. Soma e produto, M mais N tem que ser igual a menos 3. E M vezes N tem que ser igual a 2. Ou eu resolvo por Bhaskara, a minha equação de segundo grau, eu tenho que chegar nos mesmos valores. Então, nesse caso aqui, eu preciso de dois valores que quando eu multiplico, eu vou ter 2. E a hora que eu somo, eu tenho menos 3. Então, eu posso chamar meu M de menos 1 e o meu N de menos 2, ou ao contrário, porque se eu multiplicar menos 1 vezes menos 2, eu vou ter 2. Menos 1 mais menos 2, eu tenho menos 3. Então, ele me satisfaz. E se eu substituir e achar o valor numérico, para ambos vai ser 0 se eu achar o valor numérico da função. Porque eu estou trabalhando só numerador, que são as raízes que a gente vai usar Bhaskara, tá? Se a gente quiser, eu não entendi como fazer isso aqui, você pode ir lá e resolver por Bhaskara. Então, eu tenho, olha, 3x ao quadrado mais x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Lembrando que Bhaskara, então meu x vai ser quem? Menos b, usando Bhaskara, mais ou menos a raiz de delta. Delta é quem? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes o A. Nesse caso, vai ficar quem? Menos B, eu tenho B, ele é menos 3, mais ou menos a raiz de B, então eu tenho menos B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. Dividido por 2 vezes A, o A é 1, então fica 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho menos com menos vai ser mais, então eu tenho 3. Mais ou menos, eu vou ter aqui 3, menos 3 ao quadrado vai ser 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 9 menos 8, que é 1. Raiz de 1 é 1, dividido por 2. Então, aqui eu vou ter o meu x1 vai ser 3 mais 1 dividido por 2. E
eu vou ter meu x2, que vai ser 3 menos 1, dividido por 2. Aqui eu tenho 4 dividido por 2, que eu vou ter 2. 3 menos 1 vai ter 2, dividido por 2, eu tenho 1. Eu tenho a mesma coisa, porque aqui eu já cheguei com o sinal que eu tenho aqui. Porque aí você vai dizer, mas você chegou no sinal contrário. Na verdade, não é que eu cheguei em sinal contrário. Eu preciso chegar nesse sinal que tá aqui. E nesse que tá aqui. Mas toda a equação, quando a gente vai colocar ela com as raízes, eu vou ter o x menos a, x menos b. Então, quando eu coloquei aqui, olha, 2 e 3, eu tô exatamente aqui. Nesse caso, eu cheguei com os meus sinais. Então, aqui eu vou ter x menos 1, x menos 2. É exatamente quando eu tenho trabalhando com esse daqui. Então, eu tenho x menos 2, que multiplica x menos 1. Não importa a ordem ali, porque se eu inverter os fatores da multiplicação, vai dar a mesma coisa. X menos 2, que multiplica x menos 1, ou x menos 1, que multiplica x menos 2, é a mesma coisa. Então, eu posso fazer isso, resolver por Bhaskara. Ah, eu não lembro de soma produto. Faz por Bhaskara, não tem erro. Bom, depois de resolver de fatorar o numerador, a gente precisa fatorar o denominador. Porque o denominador também dá zero, né? Então, eu tenho lá x ao quadrado menos 4. Eu vou achar Bhaskara, eu posso resolver isso de forma direta. Que é eu pegar o meu menos 4, jogar para o segundo membro. Porque para eu achar uma raiz, eu preciso igualar a zero. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4. E aqui eu vou estar extraindo a raiz. Então, eu tenho que meu x, ele é mais ou menos a raiz de 4, que vai ser mais ou menos a raiz de 2. Então, nesse caso, x ao quadrado menos 4, ele vai ser x menos 2, x mais 2. E aí, eu vou estar trabalhando com a fatoração da função. Para ficar mais fácil para calcular o limite, eu vou fazer isso fora, para eu não esquecer que se eu estiver trabalhando com a minha função, eu preciso carregar o limite. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 4, ele vai ser igual, no numerador nós temos x menos 1, que multiplica x menos 2. No denominador eu tenho x menos 2, que multiplica x mais 2. Nesse caso, eu cheguei tanto para o numerador quanto para o denominador, x menos 2, que eu posso simplificar, que eu dividir x menos 2 por x menos 2, eu vou ter 1. Então, eu vou ter como resultado aqui, x menos 1 dividido por x mais 2. Então, é aqui nessa expressão final que eu vou estar calculando o limite. Ou seja, essa aqui é uma função equivalente da primeira, da original. Nesse caso, o meu limite de x ao quadrado menos 3x menos 2, dividido por x ao quadrado menos 4, quando o meu x tende a 2, é igual ao limite de x menos 1, dividido por x mais 2, quando o meu x tende a 2. Agora, eu vou calcular direto. Então, eu tenho x menos 1, quando x tende a 2, eu vou ter 2 menos 1. Denominador, que é x mais 2, vai ficar 2 mais 2. Numerador, 2 menos 1, vai ficar 1. Denominador, 2 mais 2, vai ficar 4. Ou seja, o meu limite é 1/4. Então, o limite da função que eu quero encontrar é 1/4. Então, olha, nesse exercício, é o mesmo exercício, a mesma função que nós fizemos anteriormente, porém, agora o x, ele tende a menos 2. Nesse caso, vamos calcular direto para verificar se ele tem solução ou se ele é indeterminado também. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado, 3 que multiplica menos 2, mais 2. Denominador, ele é menos 2 ao quadrado, menos 4. Não posso esquecer o parênteses, porque o menos também vai ao quadrado. Então, eu tenho 4, menos com menos, mais 6, e 2, mais 2. Denominador,
eu tenho menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4, aqui eu vou ter 4 mais 2 mais 6, 10 mais 2, 12, dividido por 0, ou seja, ele é uma indeterminação. Nesse caso aqui, a gente tem duas opções para estar fazendo. Eu posso pensar de duas formas. Eu posso fatorar, posso fazer a fatoração, porque depois eu vou fazer, ou eu vou trabalhar com limites infinitos, porque eu tenho eu posso deixar. Aí você fala, mas como? Bom, essa função aqui, olha, x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 4, eu posso escrever ela como x ao quadrado menos 3x mais 2, que multiplica 1 dividido por x ao quadrado menos 4. Aplicando o limite, eu tenho a propriedade de limite que me diz o seguinte: limite de f de x, que multiplica g de x, quando meu x tende a A, é igual limite de f de x quando x tende a A, que multiplica o limite de g de x quando meu x tende a A. Eu posso aplicar essa função, essa propriedade. Essa função aqui, que eu estaria chamando de f de x, ela não zera. O que vai zerar é o denominador da função que eu estaria chamando de g de x. Então, eu tenho um número, que a gente já sabe aqui, que nós calculamos aqui, que deu 12, o numerador quando meu x tende a menos 2. Então, eu sei que ele é uma constante. E aí, o que vai acontecer com a outra? A outra eu vou estar pensando 1 dividido por um número muito pequenininho, para onde que ele vai? Ah, eu não lembro, mas aí a gente pode estar pensando nisso. Se eu dividir 1, dividir por 10, quanto que ele vai dar? Se eu dividir 1, eu quero um número pequeno, então se eu dividir por 10, eu vou dividir 1 por 2. O que vai estar acontecendo? Então, a gente vai fazendo esses testes para vocês entenderem, ou se eu deixar um número bem próximo de 0, para quanto que ele vai? Né? Um número bem pequenininho, para onde ele vai? Ele vai dar um número pequeno ou um número grande? E aí a gente consegue pensar que aí a gente vai trabalhar lá no infinito. Tá? Então, em vez de eu fatorar para depois chegar nesse mesmo ponto lá no final, eu já vou sair daqui desse do início. Ah, mas se eu fatorar, eu vou chegar em alguma coisa? A fatoração, nós vimos a fatoração no anterior. Então, a fatoração, só para vocês enxergarem os dois pontos, né? Então, aqui é uma forma de eu estar pensando. Tá? Aqui eu vou ter a segunda maneira de eu pensar. Então, se eu tiver x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 4, vai ter exatamente a mesma fatoração do anterior. Eu não vou fatorar de novo, porque acabamos de fatorar no exercício anterior. Então, eu vou ter x menos 1, que multiplica x menos 2, dividido por x menos 2, que multiplica x mais 2. Eu vou cancelar x menos 2 com x menos 2, que são iguais. Vai sobrar para mim x menos 1 dividido por x mais 2. Na hora que eu fizer o x igual a menos 2, o meu denominador vai continuar zero. Então, eu vou ter que estar utilizando, saindo daqui, eu vou ter que pensar exatamente aqui, ó, no que nós pensamos anterior. No ponto 1. Então, em vez de eu fazer tudo isso... Ah, mas se eu não sei... Bom, se eu não sei dessa situação, não teria fatorado no exercício 1, eu fatoraria, chegar nesse ponto aqui e viria para cá com esse pensamento. É uma forma da gente resolver, tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu pensar na segunda forma, eu vou pensar na primeira, porque ele vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Então, aqui, olha, o limite de x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 4, quando o meu x tende a menos 2, ele é igual limite
de x ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Que multiplica 1 sobre... Ah, mas por que eu posso fazer essa desmembração? Porque eu estou multiplicando. Qualquer valor multiplicado por 1 é 1, é ele mesmo. Então, ele não me afeta. Mas aí eu consigo enxergar o quê? Que eu tenho limite. Eu consigo enxergar que eu consigo trabalhar com a propriedade de limite da multiplicação, que é o limite de x ao quadrado menos 3x mais 2, quando meu x tende a menos 2, vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado menos 4, quando meu x tende a menos 2. Então, no primeiro caso, eu posso substituir direto, que eu tenho quem? Olha, menos 2 ao quadrado, menos 3 que multiplica menos 2, mais 2 que multiplica. Ah, aqui eu vou ter quem? 1 dividido por quem? Por um número muito pequeno, porque aqui ele tende a 0 o denominador. Então, 1 para o número dividido por um número muito pequenininho. Ah, eu não sei. Então, vamos lá. Faz assim. 1 dividido por 1 é 1. 1 dividido por 0,1. Ele vai dar 10. Vamos fazer aqui, olha. Vamos pensar assim, olha. Ah, eu não sei. Então, vamos fazer a nossa continha. Eu tenho x. E aqui eu tenho, chamando aqui isso aqui de g de x. Aqui de f de x, para vocês enxergarem. Eu tenho meu g de x. Se o meu x for 1, menos 1,5. Quanto vai ter? Eu tenho 1 dividido por 1,5 ao quadrado menos 4. Então, ele vai me dar 0,57 aproximado, tá? Se eu fizer menos 1,9, tô chegando de menos 2, certo? Então, ali ele vai para 0 o denominador. Então, eu tenho 1 dividido por menos 1,9 ao quadrado menos 4. Ah, aqui ele já vai para menos 2,56 arredondado. Se eu fizer menos 1,999, para quando que ele vai? Então, vai ficar 1 dividido para 1,999 ao quadrado menos 4. Agora aqui ele já vai para menos 250,06. Se eu aumentar um pouco, chegar mais perto ainda do menos 2, então eu tenho menos 1,99999. 5 noves aqui. Para quanto vai a minha função? Então, eu tenho 1 dividido por 1,1999 ao quadrado menos 4. Aqui ele já vai para quanto? Aqui no caso ele vai para menos 25.006. O que está acontecendo com a minha função? E se eu fizer para valores maiores do que 2, vai acontecer a mesma coisa. O que está indo? Para onde está indo o meu valor aqui? Meu x aqui, estou fazendo ele tender a menos 2. Então, meu x aqui está tendendo a menos 2. E a minha função está tendendo para onde? O que está acontecendo com a minha função? Ó, eu quero perto de menos 2. Então, eu estou fazendo o meu x se aproximar de menos 2. Minha função vai para menos infinito. Ah, e aqui, ó, então aqui ela estaria o quê? Indo para menos infinito, ela tende a menos infinito. Essa primeira parte aqui, eu tenho 4, que é menos 2 ao quadrado é 4, menos 3 menos 2, eu tenho menos mais 6, mais 2,
Isso daqui multiplica menos infinito. Ou seja, eu teria o quê? 12, 4 mais 6 mais 10. 12 que multiplica menos infinito, ele vai continuar sendo menos infinito. Então, essa função vai para menos infinito. Primeiro, que a gente está aqui na página, e o segundo. Então, o primeiro eu vou resolver aqui, que eu tenho limite de 3 menos 7x menos 5x ao quadrado, quando meu x tende a zero. Bom, nesse caso aqui, eu não tenho fração, eu não tenho exponencial, não tenho logaritmo, não tenho trigonometria, não tenho nada. Tem um polinômio simples. Então, qual que é a tendência aqui? Que a gente vai pensar a primeira vez de fazer substituição direto de x por zero, que é onde eu quero estar calculando. E aí eu vou ver qual é o valor que eu tenho como resultado. Tá? Se eu tiver zero aqui, tem problema? Não, porque não é denominador. Zero, para mim, só é problema no denominador de uma fração. Nesse caso, eu vou ter 3 menos 7 que multiplica zero, menos 5 que multiplica zero ao quadrado. 7 que multiplica zero é zero. 0 ao quadrado é zero, vezes menos 5 é zero. 3 menos 0, 3. Segundo, vou calcular aqui do lado, eu tenho limite 2x mais 7, quando o meu x tende a meio. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu tenho um polinômio também. Não tem fração, não tem exponencial, não tem logaritmo, não tem trigonometria. Então, eu vou fazer o cálculo direto, fazendo a substituição de x por meio, que é onde eu quero calcular o que acontece com a minha função próximo de meio. Então, eu vou ter 2 que multiplica meio, mais 7. 2 que multiplica meio, eu tenho 2 dividido por 2. Então, eu vou ter, que vai ser 1, então eu vou ter 1 mais 7, 1 mais 7 é 8. Nesse exercício, o que nós temos? Temos dois exercícios de novo aqui. Eu vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2. Então, nesse primeiro, o que a gente tem? Nós temos multiplicação e temos potência. Podemos fazer ele de uma vez ou podemos usar todas as propriedades, mas a gente pode fazer direto também, usando as propriedades de forma direta. Nada me diz que eu não posso estar utilizando. Então, nesse primeiro eu quero o limite de x mais 4 ao cubo, que multiplica x mais 2 elevado a menos 1. Nesse caso aqui, nós temos uma fração. Como aqui, olha, eu tenho menos 1 no numerador, na potência, ele é um denominador. Mas aí, eu só preciso me preocupar se o denominador for zero. Então, esse limite aqui, ele se resume, se eu estiver trabalhando aqui, olha, como ele é negativo, então vai ficar 1 sobre, então eu tenho x à quarta elevado ao cubo dividido por x mais 2 elevado a 1. Nem precisa escrever. Quando x tende a menos 1. Bom, se eu não tiver zero no denominador, ele não precisa me preocupar. O numerador também não precisa me preocupar com nada. Pode ser zero, pode ser positivo, negativo, isso não importa. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou verificar se eu consigo calcular direto. Então, eu tenho, olha, menos 1 mais 4 elevado ao cubo. Denominador, menos 1 mais 2. Como é 1 a potência aqui, eu não preciso me preocupar, porque não vou levar nada. Eu não preciso escrever 1 aqui. Então, no numerador, eu vou ter menos 1 mais 4. Eu vou ter 3 elevado ao cubo, dividido por menos 1 mais 2, ele dá 1. Diferente de zero, então eu não preciso me preocupar. O que eu vou ter de limite aqui? Só o resultado de x elevado ao cubo, que é, então, x elevado ao cubo é 27, dividido por 1, eu vou ter ele 27. Então, mesmo eu tendo uma fração, não significa que eu tenho um limite indeterminado. Nesse segundo exercício, o que a gente tem aqui? A função x menos 2 elevado a 10, que multiplica x mais 4.
Essa função aqui, eu quero saber o comportamento dela quando o meu x tende a zero. O que vai acontecer com ela quando eu estou me aproximando de zero? Como eu não tenho fração, eu não preciso me preocupar com o denominador, mas vamos calcular de forma direta a substituição para ver qual o valor que eu vou ter de limite. Então, aqui eu vou ter 0 menos 2 elevado a 10. Então, ele vai multiplicar 0 mais 4. Eu tenho menos 2 elevado a 10, que multiplica 0 mais 4, vai ficar 4. Então, quando a gente faz menos 2, eu não posso esquecer que o menos ali, ele também está elevado a 10, tá? Então, eu tenho menos 2 elevado a 10, eu vou ter 1024. Como a minha potência é par, o meu menos aqui ele vai ficar positivo. Se minha potência é ímpar, o negativo do número aqui ficaria negativo. Vezes 4, que vai me resultar em 4.096. Então, esse daqui é o meu limite para minha função quando meu x tende a zero. Nesse caso aqui, a gente tem uma fração, porém, nem sempre eu ter uma fração é sinônimo de indeterminação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular direto também, para ver qual é o resultado do limite da função t mais 3 dividido por t mais 2, quando meu t tende a 2. Então, no caso aqui, eu vou fazer substituição direta de t por 2. Eu vou ter de 2 mais 3 dividido por 2 mais 2. Então, nesse caso, eu tenho numerador 2 mais 3, 5. Denominador 2 mais 2, 4. Então, meu limite é 5 quartos. Não preciso fazer a divisão para deixar ele em decimal. Posso deixar 5 quartos sem nenhum problema. Bom, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho raiz, mas o fato de ter raiz não significa que o meu número, o meu limite seja meu número, não. Mesmo tendo raiz, não significa, não é sinônimo de indeterminação ou de limite infinito, mais infinito. Então, eu preciso trabalhar, tá? Primeira minha função. Se ele for indeterminado, a gente tem como resolver, temos como trabalhar. Se ele for para infinito, mesma coisa, então eu só preciso pensar, raciocinar em cima do que está acontecendo. Então, primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Substituição direto para verificar. Eu vou ter raiz cúbica de 1 menos 1. Denominador, raiz quadrada de 1 menos 1. Raiz cúbica de 1 é 1 menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1 menos 1. Então, eu vou ter 0 sobre 0. Ele é uma indeterminação. Ou seja, eu preciso trabalhar para poder resolver essa indeterminação, que é o zero do denominador. Bom, eu tenho raiz quadrada. Se eu fosse só raiz quadrada, eu usaria o conjugado e beleza, resolveria o problema. Mas eu tenho uma raiz cúbica. Com raiz cúbica começa a complicar, não dá para fazer isso. Fatorar a raiz cúbica também me dificulta para fatoração. Mas se eu fizer uma troca de variável, tá? Se eu fizer uma substituição de variáveis, então a gente vai fazer uma mudança de variável. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar o meu x, eu vou chamar ele de t elevado a 6. Aí você vai falar assim, por que t elevado a 6? Porque aqui eu tenho cubo e eu tenho quadrado. Tá? Se eu tenho cubo, mas aí eu vou ter 6 dividido por 3, eu consigo achar, ele vai dar o número inteiro. No denominador eu tenho uma raiz quadrada, que é meio, 6 que multiplica meio vai dar 3. Pô, legal. Então, eu consigo sair e sumir com a raiz. Porque o primeiro momento eu preciso sumir com a raiz. Tá? E ali, quando o meu x tende a 1, o meu t ele tende a quem? 1 elevado a sexta vai ser 1. Porque 1 elevado a qualquer valor, ele é 1, tá? E aí,
a gente consegue achar uma função equivalente. Então, eu tenho lá raiz cúbica de x menos 1, dividido por raiz quadrada menos 1 de x menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora substituir. Então, eu tenho 3t à sexta menos 1, t à sexta, raiz quadrada de t à sexta menos 1. Eu tenho, no caso aqui, eu vou ter 6 dividido por 3, tá? Menos 1. T elevado a 6 dividido por 2, menos 1. Então, 6 dividido por 3, ele é 2, então vai ficar t ao quadrado menos 1. E 6 dividido por 2 é 3, então vai ficar t a 3 menos 1. É exatamente por essa... Eu preciso olhar naquilo que eu vou chegar aqui nessa divisão para falar assim, mas como você sabe que é t a sexta? Exatamente por isso. Porque se eu fizer aqui, olha, t, e aqui ele vai ficar t apenas, tá? T a terceira, vamos supor. Eu consigo simplificar, eu sumo com a raiz aqui, então vai ficar t. Porém, o denominador vai ficar 3 meios. Ah, ficou em 3 meios, complicou. Eu preciso que dê inteiro numerador e denominador. Então, por isso eu preciso pensar, eu tenho 3 e 2, que número que eu divido por 3 e divido por 2 que ele vai me dar valores inteiros? Aí eu consigo fazer exatamente esse ponto, fazer essa substituição e chegar em potências inteiras. Agora, ele vai continuar ainda, tá? Como 0 e 0 no denominador, porque 1 elevado a 3 é 1 menos 1 dá 0. O que eu vou fazer agora? Agora eu posso fatorar a minha função. Eu consigo fazer o fatoramento ali de forma que ele facilita a minha vida. Então, nós temos numerador aqui. Se eu fizer, vou fazer aqui no cantinho a fatoração. Utilizando produtos notáveis também, tá? Então, aqui a gente pode estar utilizando produtos notáveis para fazer a fatoração, que ele facilita. Produtos notáveis a gente aprende lá no ensino médio, tá? Para poder fazer isso. Então, o que a gente tem aqui? Olha, eu tenho t quadrado menos 1, eu tenho t menos 1, que multiplica t mais 1. Ah, mas se eu não lembrar do produto notável, aí eu vou lá resolver uma equação de segundo grau. Posso usar básico, eu posso fazer direto, fazendo t ao quadrado igual a 1. E aí eu acho as duas raízes, mais ou menos 1. E ao cubo, também a gente pode usar produtos notáveis de t ao cubo menos 1. Eu vou ter t menos 1, que multiplica t ao quadrado, mais t mais 1. Bom, depois eu passo um parênteses para vocês de como que eu trabalho produtos notáveis. Posso até colocar material para vocês de produtos notáveis. Então, aqui a gente tem aqui a nossa fatoração. Então, essa função aqui, olha, eu tenho t menos 1, que multiplica t mais 1, dividido por t menos 1, onde ele é t ao quadrado mais t mais 1. T menos 1 dividido por t menos 1, eu posso simplificar, vai dar 1. E vai sobrar para mim t mais 1, dividido por t ao quadrado, mais t mais 1. O que significa esse momento aqui? Que eu já sumi com a minha indeterminação. Ou é bem provável. Eu já assumi com a minha indeterminação, ou bem provável que eu tenha conseguido sumir com a minha indeterminação, eliminar a minha indeterminação. Então, calculando o limite agora,
eu tenho minha função equivalente. Essa daqui é minha função equivalente, aonde que eu vou estar calculando o limite. Então, o limite da minha função, quando x tende a 1, ele é igual ao limite da função equivalente. Para o meu t tendendo a 1. Agora eu tenho que mudar o meu t também. E aí eu tenho que, olha, quando meu t tende a 1, eu tenho 1 mais 1. Eu tenho 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Então, eu vou ter no meu numerador 1 mais 1, 2. Meu denominador 1 ao quadrado é 1. Mais 1, 3. Então, meu limite da função é 2/3.